Bom dia, feliz dia das mães. Filhos, educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem o seu próprio caminho. Não conseguirás substituí-los das experiências que devem vivenciar. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Não superprotejas os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. Para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com teus filhos e procura desde cedo iniciá-los na prática do bem. Sem um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. E como disse Jesus, pro sim, sim, pro não, não. Né? Disciplina e amor. E amor. Muito obrigado. Vamos então tirar alguns minutos para agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui. Hoje é um dia especial, Dia das Mães. Vamos elevar nossos pensamentos com uma vibração de muito amor e muita paz para todas as mães do universo, para todas as mães que se encontram ainda encarnadas aqui e aquelas que já partiram, que possam sentir o nosso amor, a nossa gratidão pelo que fizeram. E principalmente vamos orar e mandar boas vibrações para essas mães espalhadas pelo mundo, que hoje ainda estão sofrendo, que não podem dar aos filhos o que querem. Pedir que os bons espíritos se aproximem e pelo menos consigam passar um pouco de paz de espírito para elas. Pedimos a Deus e aos bons espíritos desta casa que abram nossos corações para a palestra de hoje e que possamos todos ter um domingo de muita paz e de muito amor. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar então sobre as mães, um dia muito especial dedicado a elas, com a visão do Espiritismo. Nós vamos falar um pouquinho como o Espiritismo interpreta o papel. Como foi? Se a gente apagar a luz, fica muito escura. Você acha? Você vai ficar muito escura. Não, talvez essa daqui só. Essa daqui acho que vai melhorar. Quer que eu apago lá? Apaga. Apaga essa da frente. Estou fazendo os testes. Vamos lá, não tem problema. Nossa, Não, a outra. não, Não, tá bom. Tá bom. Então, gente, no Espiritismo, pela visão espírita, maternidade não é só o fator biológico, né? Nós sabemos que a concepção, a gestação é uma missão confiada por Deus para os espíritos, não só para aquele que está reencarnando, mas também tanto para a mãe como para o pai que estão recebendo esse espírito. Obviamente que a mulher, pela função biológica que ela tem um papel único que o homem não pode fazer, que é o de gestar, de receber essa alma e durante 9 meses ou próximo a 9 meses ter uma relação muito íntima de aproximação com esse espírito. Embora nós saibamos que no plano espiritual, tanto mãe quanto pai se estão aproximando daquele espírito até o momento do nascimento, né? Mas pelo lado espiritual, nós sabemos que esse contrato feito é sublime. É a oportunidade de reencarnação para esse espírito e a oportunidade de resgate, em muitos casos, né? Então, já iniciando, é uma das coisas mais sagradas que existe hoje, não só pela perpetuação da humanidade,
mas para o envolvimento espiritual, porque nós sabemos que o espírito evolui tanto no lado espiritual como aqui na Terra, mas algumas experiências só podem ser vividas aqui. Então, se não houvesse essa sublime missão das mães da maternidade, isso não seria possível. De acordo com o Livro dos Espíritos, ele fala que Kardec questiona se o amor materno é uma virtude ou um instinto. Instinto é uma coisa comum aos seres vivos para preservação. Uma virtude quando se torna um sacrifício consciente e amor desinteressado. Qual dos dois vocês acham que é o amor materno? Os dois. Quem acha que é instinto, levanta a mão. Vamos ver. Quem acha que é virtude? Okay, só tem alguém que não acha que não é nada, então, porque tem mão que não levantou. Existe um instinto que existe no ser humano, né, dessa preservação, mas a evolução já é a parte da virtude. Quando você faz isso com consciente, amor desinteressado, e a base do progresso do espírito. É muito curioso porque, para dar um exemplo entre instinto e virtude, minha avó materna tinha um ditado muito engraçado, que acho que só minha família entendia, porque quando eu falei isso fora de casa, o pessoal do assim, esse cara tá louco, né? Quando ela via alguma coisa na televisão, jornal, alguma coisa de alguma mãe que, no entender da geração dela, não estava cumprindo com o papel que uma mãe deveria cumprir com os filhos, ela virava para a gente e falava, pé de abóbora também é mãe. Aí está o lado do instinto, né? Que existem outras raças, outras coisas, outros seres que também produzem seus filhos, mas o fazem simplesmente por instinto. A virtude está justamente... Eu falei que preciso uma cara, nossa, que estranho. Pois é. Nós ríamos, os outros achavam que a gente era louco, mas tudo bem, né? É uma coisa assim de que nós sabemos que na encarnação existem os dois casos. Existem aqueles que acabam encarnando e é mais um produto desse instinto de reprodução que aconteceu, mas em muitos casos existe a virtude realmente colocada em prática dessa mãe. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que não é só a mãe. Também abri aqui um parênteses, porque os pais também fazem um papel muito importante, né? Então, continuando aqui vendo o Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquele capítulo que fala de honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Que, obviamente, por questões talvez de como foi a tradução e da época em que as coisas existiam, eles falaram honrai o vosso pai e a vossa mãe nessa ordem, mas podia ser honrai a vossa mãe e o vosso pai, ou honrai aos dois, né, igual, não é que existe uma prioridade aí. Mas fala o quê? Fala do mandamento que os filhos têm em relação aos pais, né, que é não só você mostrar o mesmo amor, a mesma caridade que você mostra para alguém, mas você ir além disso naquele momento da velhice. Por quê? Porque é curioso, nós nascemos, temos uma figura de pai e de mãe cuja responsabilidade é a nossa educação, o nosso bem-estar, como foi feito na leitura do Vigiai e Orai, o início do nosso conhecimento espiritual, do nosso progresso espiritual começa no lar. Os anos vão passando e para quem já está mais velhinho... Não olha para mim. Nem pensado. Você começa a notar que esses papéis vão trocando de lugar. Chegou um momento em que nós passamos a ser os pais e eles passam a ser os filhos. Eu já sou mãe da minha mãe. E nesse momento é que nós temos que entender a nossa função de pais e mães deles também, né? E aí é onde nós vemos muitas vezes os conflitos das encarnações, das diferenças que existem, porque nem todos os filhos se sentem na obrigação de fazer pelos pais, porque sentiram que os pais não fizeram por eles quando eram pequenos. Quem é espírita entende
que esses contratos entre mães, pais e filhos acontecem com muitas razões que ao chegar aqui ninguém se lembra. Então existem muitas nuances nisso, existem muitas razões pelas quais às vezes uma mãe e um pai não deu o que aquele filho esperava e ele ainda não entende. Mas como nós também aprendemos no Espiritismo, nós não somos os juízes. Então não é nosso papel, quando os papéis se trocam, de, por exemplo, fazer eles pagarem pelo que eles não fizeram por nós. Então não dá para a gente falar de Dia das Mães sem falar de família, sem falar de filhos e sem falar dos pais, porque é tudo uma unidade, é um núcleo, né? Porque o que acontece? Esses laços, o tempo não apaga, gente. É uma coisa que acontece, você nasce aqui dentro de uma família consanguínea tua. Mas o que vale muito mais do que o sangue são os laços espirituais que se formam e se reforçam durante essa encarnação. Nós sabemos que, geralmente, não se pode fazer isso uma regra geral, nós sempre reencarnamos dentro de um determinado círculo de espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, em diferentes papéis. Mas algumas vezes acontece de você ser reencarnado numa família diferente, onde você tem o que aprender deles e você tem o que ensinar a eles também. As duas coisas. É uma via de dois caminhos, né? Mas a reencarnação realmente transforma o sangue em elo espiritual. Cada encarnação é uma possibilidade de você voltar para o lado espiritual de duas formas. Com um amigo ainda mais forte ou com uma pessoa que você transformou num inimigo, por alguma razão. A escolha é nossa. O caminho não é fácil, mas a escolha é nossa, né? Então, quando nós falamos do papel da mãe especificamente, a gente precisa colocar isso no contexto. No passado, e dentro da época em que foi escrito toda a codificação kardecista e tal, a mãe realmente tinha esse papel do primeiro alento moral. Era quem cuidava do filho, era quem dava atenção enquanto que o pai estava trabalhando por manter a família, né? Então, hoje em dia, isso já não é necessariamente uma realidade para todo mundo. Mas a mãe ainda tem um papel especial, porque ela tem coisas que só ela pode fazer em função do filho, como, por exemplo, a amamentação, que é fundamental, já provado pela ciência, para criar esse laço de aproximação entre filho, filha e mãe. Mas, por outro lado, a família é realmente esse berço primário, essa escola. E dentro disso é a mãe e também o pai que tem a função. Existem famílias em que pai é pai e mãe, faz os dois papéis. Existem famílias em que mãe e pai é mãe e pai, faz os dois papéis. O importante é entender é que espírito não tem sexo, gente. O sexo só existe aqui na Terra. Então, o papel moral pode ser desempenhado tanto por um homem quanto por uma mulher. Vem da evolução espiritual dele ou dela e do desejo de se dedicar à criação desses filhos. Quem tem filho sabe que é um sacrifício constante, é uma luta constante, é uma barreira constante, são obstáculos que muitas vezes você acha que você não vai conseguir sobrepor. Porém, se você persiste nisso, os espíritos ajudam, porque é parte do papel de todos nós aqui, né? Então, eu achei lindo isso, que educar é substituir o egoísmo pelo amor. Porque para você educar alguém, você precisa se tirar da frente e colocar aquela pessoa em primeiro lugar, né? E se dedicar a essa pessoa com o seu coração, com tudo, né? E falando nisso, eu também queria mencionar aqui o que eu estou chamando de mães de coração. Porque o lado biológico e instintivo da gestação é uma coisa, mas nem sempre é essa a verdadeira mãe daquela pessoa, daquele espírito, né?
Novamente, ninguém está aqui para julgar as atitudes de ninguém. Mas, muitas vezes, nós sabemos que o laço do espírito é muito mais forte que o da carne, né? Por exemplo, a adoção é uma forma que já estava planejada também, acontece por vias diferentes, acontece por muitos caminhos diferentes, mas é uma verdadeira demonstração de amor puro. Porque não tem esse laço biológico, embora é muito curioso que filhos criados por pais adotivos acabam se parecendo com eles, acabam tendo assim, personalidades muito parecidas, porque a gente vê que o que realmente está educando aquela criança não é o sangue, é o amor entre aquelas pessoas, né? E é muito mais difícil para aquela mãe, para aquele pai, em muitos casos, porque a adoção acontece em várias fases também da vida, da existência daquele espírito. Uma adoção, quando a criança é recém-nascida, tirando o fato de que aquele bebê não veio do sangue do pai e da mãe, é tudo igual. Mas uma adoção que já acontece mais tarde na vida, aquele espírito já vem com outras mazelas, sequelas, problemas, traumas. Então cria-se ainda mais um desafio maior para esses pais demonstrarem esse amor. E é uma coisa assim que eu vejo dentro da luz espiritual, que quando existe uma adoção feita, alguém está sorrindo lá em cima, de que algum espírito que não ia ter a possibilidade de reencarnar conseguiu achar o seu caminho, né? De uma forma ou de outra. Como eu disse antes também, a gente não pode falar disso, dessa família sem falar do pai, da paternidade, né? Que é o pilar de apoio aqui, que a missão ela é compartilhada. O pai é o co-guardião, muitas vezes, como eu disse, o principal guardião, né? Mas existem certas coisas também que só o homem pode oferecer a nível de posicionamento na sociedade, de atitude, etc., que ajuda no crescimento dessa criança também. Nada do que está aqui é único do homem. Exemplo de trabalho e retidão, isso acontece com mulher e homem do tudo. Proteção e segurança emocional para o lar também não tem nada. Equilíbrio entre autoridade e doçura, tudo bem. Aí fala aqui André Luiz, o pai é o primeiro instrutor do caráter. Eu pus isso aqui porque, novamente, eu acho que hoje em dia é questionável esse tema. Né? Porque não é só o pai que é o responsável, é o primeiro instrutor do caráter. Caráter vem dos dois lados. Né? Por alguma razão, quando isso foi escrito, André Luiz falou isso, essa era mais conhecida como a realidade da sociedade ou a forma como isso era interpretado. Eu já não concordo 100% com isso. Eu acho que o principal instrutor do caráter é aquele que se preocupa em ajudar o desenvolvimento do caráter dessa nova alma. Agora, o que sim é certo é que isso foi falado por Emmanuel, que o coração de mãe é a bússola de luz que Deus colocou no mar das provações humanas. Eu achei isso muito bonito porque é verdade. Tirando situações muito especiais, muito assim exclusivas da realidade de cada um, quem é que aqui, quando não estava se sentindo perdido, não foi atrás da mãe? Né? O pai estava lá também. Pode ser tão legal, mas na hora que o sapato aperta, a gente vai atrás de quem? Da mãe. Em casa, quando o sapato aperta, o Márcio fala para os filhos, já falou com a sua mãe? Até ele manda para mim. Existe essa conexão especial, que fala que amor de mãe é o amor mais puro que existe. Amor de pai também é. Mas existe essa conexão. Não adianta a gente querer negar.
De novo, tirando casos em que infelizmente não houve essa conexão dentro de casa entre mãe e filhos. Mas eu até hoje em dia, tem dias que eu amanheço e alguma coisa está na minha cabeça, eu faço, nossa, eu daria meu braço direito para poder conversar com a minha mãe. Para poder conversar e pedir a opinião dela sobre isso. E a gente conversa pelo pensamento, né? Por isso que a beleza de ser espírita é saber que esse laço maternidade e com filhos não se rompe quando ou você desencarna ou os pais desencarnam. Eles continuam. E eles estão presentes, é só a gente conversar com eles que eles estão escutando. E às vezes a gente nem se dá conta, mas a pergunta que a gente faz é respondida. Você acaba tomando um caminho que você acha que é seu, que é só você que pensou nisso, mas não, teve ali, né, a palavrinha da sua mãe. Especialmente quando a gente está querendo fazer alguma coisa que a gente tem assim, acho que não é muito certo isso. O que a minha mãe ia dizer? Aí você já põe o papel, né, o chapéu da mãe e fala, não, minha mãe não ia aprovar isso. Então, ela continua sendo essa bússola, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o lar, a função do lar. Templo, oficina e escola, gente. Ele é o templo porque é onde a gente vai cultivar prece ou valores evangélicos, sejam quais forem. Mas não só por palavras, gente, através de atos e exemplos, né? Então, o lar em que existe demonstração de bons atos, e acima disso existe um cultivo de qualquer noção evangélica, de doutrina, de amor, aquele templo está iluminado nesse momento. É a oficina, por quê? Porque é onde a gente começa a trabalhar, a burilar os problemas que a gente tem com as primeiras pessoas que fazem parte do nosso núcleo mais próximo. Se nós não aprendemos a lidar com os conflitos dentro de casa, vai ser muito difícil a gente saber lidar com os conflitos do mundo lá fora. Porque dentro da família existe um amor que é muito diferente do que você vai encontrar pela rua de outras pessoas. E a escola, por quê? Porque a paciência é a lição diária. E o amor deveria ser a única linguagem permitida. Infelizmente, nós ainda não chegamos nisso, né? Mas quem é mãe e pai sabe que a paciência é provada a cada dia. Nos menores minúcias, nas coisas mais inesperadas, você acha que você está tendo um dia maravilhoso, aí vem o filho, faz uma pergunta e fala uma coisa, pronto. Já vai tudo pro, né? E, então é muito importante a gente entender esse relacionamento entre todos os papéis dentro do lar. O lar realmente deveria ser, e hoje em dia está ficando cada vez mais difícil por custo da forma como a sociedade vive, ser justamente esse primeiro lugar de aprendizagem para o espírito que está entrando. Joana de Ângeles falou que a maternidade é um processo de auto-iluminação. Porque, ao doar-se, a mulher transcende o próprio eu, desenvolvendo a empatia e a renúncia necessárias para a ascensão espiritual. Maternidade é terapia para a alma. Então veja aí que as mulheres receberam essa oportunidade que nós não temos de ter esse tipo de terapia. Eu achei muito interessante esse processo de auto-iluminação, porque é verdade. Essa renúncia que é feita pela mãe é uma das principais coisas necessárias para se fazer caridade. Você tem que renunciar ao seu próprio ser, ao seu próprio eu. De novo, estamos falando aqui da mulher, porque é Dia das Mães. Muito disso, quando daqui um mês, em junho, se eu fizer uma palestra para o Dia dos Pais, eu posso reciclar isso e só trocar mãe por pai, porque hoje em dia os papéis da sociedade mudaram muito. Nós vivemos numa sociedade em que realmente existe uma divisão muito igual dessa responsabilidade, né? E vamos falar então de quem é a mãe de todos nós.
Quem vocês acham que é a mãe suprema, mãe de todos nós? A mãe de Jesus, Maria. Yes. Maria, a mãe de todos. Porque ela aceitou a principal missão de trazer o Cristo, né, com total renúncia. Fez um papel único de mãe, embora nós sabemos que Maria não foi, nem nunca foi uma verdadeira seguidora de Jesus, no sentido de estar com ele, assim, de ser como um apóstolo dele. Quando Jesus precisava também, ele voltava para onde? Para o seio de Maria, para falar com a mãe dele. E ela esteve ao lado dele até os últimos momentos, né? Então ela é a nossa mãe espiritual da humanidade. Por isso que quando nós rezamos, ou seja, no Espiritismo nós não temos orações pré-formadas como no catolicismo, mas Ave Maria, você rezar por Maria é muito lindo. Você pedir, você agradecer, você conversar com Maria é muito importante. Até para aqueles que não se sentem como tendo uma mãe aqui, você tem Maria. Maria é a nossa mãe espiritual. Então nós temos que sempre nos lembrarmos de que ela trouxe o maior exemplo de sacrifício numa época muito mais difícil do que hoje. Então, para nós hoje, que é o Dia das Mães, a gente vai lembrar das mães biológicas, que são os portais da vida. As mães de coração, que são aqueles laços de pura afinidade. E as mães espirituais, como a minha, que já partiram, mas continuam zelando por nós no plano invisível. Então, muito obrigado a todas as mães que estão aqui, todos juntos. Tirar alguns momentos para encontrar uma posição confortável na cadeira. Relaxar o nosso corpo. Respirar profundamente algumas vezes. O mais importante de tudo é, nesse momento, deixar as preocupações e os problemas do lado de fora e, se possível, não pegá-los de volta na saída. Elevamos o nosso pensamento, então, ao Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos bons espíritos da casa. Em agradecimento antecipado por essa transmissão de energia que vamos receber, para alinhar o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico. Durante o passe, vamos nos manter em oração, pedindo que possamos receber aquilo que é necessário e do nosso merecimento. E ao mesmo tempo pedimos uma irradiação para todos aqueles irmãos e irmãs que não puderam vir hoje e a todas as mães do planeta Terra. Que assim seja. Sim, sim.